Começando mais um Momentos com Deus. Vá se arrumando, chamando o irmãozinho, mamãe, papai. Agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar, ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Como é bom ter um Deus que nós podemos falar com Ele e pedir que nos abençoe. Então vamos fazer isso? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado porque podemos falar com o Senhor a qualquer momento e em qualquer lugar. E nesta hora nós pedimos as tuas bênçãos sobre todas as crianças, sobre nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e também pelas famílias, que o Senhor realmente venha, nos abençoe e que a cada dia nós possamos te obedecer e te amar. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. E lembram que eu falei que hoje nós íamos cantar as 3 estrofes, mas o que é estrofe? Estrofe é cada parte, no caso aqui, do hino. Então, este hino, o hino 28 do Novo Cântico, tem 3 partes, 3 estrofes, tá bom? E nós vamos cantar. E eu vou pegar o meu ajudante, tá bom? Para ficar mais fácil. Obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. E olha só, esse hino, na primeira estrofe, ele fala da natureza, da criação na parte da natureza. Campos, matas, vales, montes, né? Então, falando aqui que eles estão louvando a Deus. Na segunda parte, fala de nós mortais, quer dizer, nós, criatura também de Deus. Pessoas
que foram remidas, ou seja, lembra da redenção lá? É que ele pagou o preço que nós merecíamos, né, que deveríamos pagar por causa dos nossos pecados. A gente não precisa pagar hoje, porque Cristo, ele pagou no nosso lugar. Então, por isso, nós devemos ter os nossos corações voltados para ele, celebrando a ele. E aqui fala que Deus enviou Jesus ao mundo para vencer por nós o mal, o pecado, porque eu e você não conseguiríamos vencer sem ele. E então, na terceira, ele fala justamente da nossa fonte de alegria e vida, que é Jesus. E fala que somos alegres peregrinos, quer dizer que estamos aqui por um tempo nesta terra. Não ficaremos aqui para todo sempre, dessa forma que existe hoje o nosso mundo. E enquanto nós estamos aqui, nessa caminhada, nós devemos estar em marcha, prontos para estar levando o Evangelho de Jesus à frente para outros. E enquanto nós estamos aqui nessa jornada, nós então vamos cantar hinos a Ele de gratidão e louvor. Combinado? E o Beto, a Nina estavam super curiosos para saber o que seria lido, conversado lá nos momentos deles com Deus, já que era a última parte da criação dessa terceira série de estudos. Vamos ver o que é que eles aprenderam? E aí a gente volta para aprender com eles também, tá bom? Vamos lá! Beto ficava olhando o papai e o vovô e ficava admirando a coragem, a forma deles trabalharem, a amizade dos dois. Nina, por sua vez, admirava a vovó e a mamãe, pensando em como elas eram dedicadas à família. Quando os dois se aproximaram do vovô, falaram que queriam ser como eles. Então, o vovô disse: "Isso é muito bom, mas na verdade precisamos ser como Jesus, seguir o seu exemplo. Lembram do que aprendemos na semana passada?" "Sim, lembramos", responderam os dois. O vovô continuou: "Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele é o Criador, o autor da vida. Toda a Bíblia nos ensina sobre Jesus. Conversaremos sobre isso logo mais à noite. Agora preciso trabalhar." Beto e Nina também foram para suas atividades. Ao se reunirem à noite, cantaram, oraram e o vovô leu Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Esse texto lhes ensinou muitas coisas. Isso mesmo. Então, eles cantaram, eles oraram e então o papai abriu a Bíblia dele e eu vou abrir a minha e você pode abrir aí a sua. Você está com a sua Bíblia aí? Não? Então pega, corre lá, vou esperar um pouquinho. Tá certo? E você pega a sua Bíblia e vai abri-la no Evangelho de João, que também está no Novo Testamento. E nós já vimos quem é João, também um apóstolo de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, as cartas, ele tem 3 cartas, e também o Apocalipse de João. Então, aqui no Evangelho de João, que fica no Novo Testamento, nós vamos ler no capítulo 3, versículos 31 ao versículo 36. E diz assim: "Aquele que veio do céu é maior do que qualquer outro. Aquele que é da terra
pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que veio dos céus é mais importante do que todos. Ele fala do que viu e ouviu, mas são poucos os que creem no que ele fala. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é a fonte da verdade, pois sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem medida nem limite. O Pai ama o Filho e entregou tudo o que existe em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, esse texto tem algumas coisas muito importantes também. Na verdade, toda a Bíblia. Lembra, ela é a história perfeita, escrita pelo Deus perfeito. Então, tudo que tem aqui é muito bom, é importantíssimo. São palavras de vida, o que tem aqui na palavra de Deus, que nos ensina a história perfeita. E eu vou fazendo algumas perguntas, você tenta responder e eu respondo aqui também, tá bom? Quem é que veio do céu? Isso mesmo, Jesus. Jesus veio do céu. E quem é a pessoa mais importante do mundo? Claro, Jesus. Justamente porque ele sempre existiu, ele é Deus, ele é o Salvador, ele é o Criador. Então, ele veio do céu, diferente de todos os outros, não é verdade? E ele, então, é Deus e por isso ele é o mais importante. Nós precisamos, por isso, crer nas coisas que Jesus fala. Mas como ele fala? Porque está aqui, na palavra de Deus, tudo o que ele quer que nós saibamos. E nós precisamos acreditar, crer em tudo que ele fala. Mas vejam, a gente leu aqui que nem todas as pessoas creem no que ele fala. E isso é muito triste para a própria pessoa, porque ela vai ficar sem a melhor parte de tudo que ela poderia ouvir, que é justamente o que vem da palavra de Deus, não é? Por quê? Porque Deus é a fonte de toda a verdade. Porque Jesus é a verdade. Então, muitas coisas hoje, né? Tem as fake news, a gente recebe uma notícia ou ouve, não sabe se é verdade. Quem é que está falando a verdade? É esse? É aquele? É um cantor? É um youtuber? Não. A verdade verdadeira está aqui na Bíblia, porque veio de Deus e Deus é justamente a fonte, é onde começa tudo. Então, ele é a verdade. Então, o que nós devemos fazer ao saber dessas verdades? Lembra que nós já vimos lá o que fazer com o Evangelho? Crer nele. E o que fazer ao ouvir essas verdades da palavra de Deus? Também crer. Crer na palavra de Deus. Crer que Jesus é o perfeito Filho de Deus e que só nele há salvação. Agora, quem Deus ama? Jesus. A Bíblia diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Se Deus ama Jesus, ele nos deu Jesus para que nós o amemos também. E sabe de uma coisa? A Bíblia também diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é maravilhoso? Jesus nos ama, ele ama você. Por isso você deve também amá-lo, obedecê-lo e crer em tudo o que ele fala na sua palavra. Tá certo? Todas as coisas, o universo inteiro está nas mãos de Jesus. Ele tem o controle da minha vida, ele tem o controle da sua vida. Porque Deus, como diz aqui no texto que nós lemos, entregou tudo nas mãos de Jesus.
Então, Jesus é o Rei do universo. Tem o controle. Às vezes a gente vê as enchentes, os terremotos, os vendavais, né? Os desastres naturais. Vemos as dificuldades, a violência, o roubo e tantos problemas no mundo. E dá a impressão que ninguém está olhando. Ninguém está cuidando do mundo. Não é assim. Todas essas coisas acontecem porque lá atrás, lembram ainda em Gênesis? O homem desobedeceu a Deus. E o Senhor e Deus tinha dito que se eles desobedecessem, eles morreriam. E eles realmente perderam a intimidade com Deus. Depois, eles também tiveram que sair ali do jardim, né? Então já não estavam mais perto de Deus. Eles também um dia iriam morrer, porque quando eles estavam lá no Jardim do Éden, eles não iriam morrer. Agora, eles iriam morrer a morte física. Mas o pior, eles poderiam, e você e eu podemos ficar para sempre longe de Deus, caso nós não creiamos em Cristo, o Filho perfeito de Deus. E, então, voltando a falar, então por isso que acontecem essas coisas ruins, porque o pecado entrou no mundo. Mas Jesus, assim como ele esteve lá na criação, criando todas as coisas, quando ele voltar, ele vai fazer nova todas as coisas. E até que ele volte, ele quer fazer a mim e a você uma nova criatura. E como nós podemos ser nova criatura? Quando nós cremos em Jesus, ele nos dá a vida dele. A vida eterna é Jesus em nós. O próprio Jesus morando em mim e em você. Não é maravilhoso? Que verdades preciosas. Agora, e quem não crê em Jesus? Pois é o que diz aqui no final desses textos que a gente leu. A ira de Deus vai permanecer sobre ele. E não é o que Deus quer. Ele quer é que o amor dele permaneça em mim e em você. E então, por isso, você deve estar realmente meditando nestas verdades, crendo no que Deus diz na sua palavra, crendo que só Jesus pode te levar para perto de Deus. E então, pedir para que ele venha fazer morada no seu coração. E então você vai ter essa nova vida e ser uma nova criatura. E aí então, quando Jesus fizer novas todas as coisas, ou seja, não vai ter mais sujeira nos rios, nos mares, não vai ter mais pessoas matando os animais e matando as próprias pessoas, né, um ao outro, nem briga, nem choro, nem doença. Não vai ter mais enchente, nem tsunamis, porque Jesus vai curar toda a terra e todo o céu. Não é maravilhoso? É isso mesmo. Como é bom nós aprendermos sobre a história perfeita. E como eu disse, hoje foi a última série, né, da parte da criação. Se você voltar lá no canal e no Facebook, você vai ver que nós já estudamos a criação, a queda, a redenção e a consumação. 2 vezes completinho. E estamos entrando na 3ª vez. E hoje encerra essa parte da criação. Na semana que vem, nós voltaremos a falar da queda. Tá certo? E só lembrando, nós temos então o canal aqui no YouTube, que é o canal da Igreja Presbiteriana de Registro, e temos a nossa página no Facebook, Momentos com Deus. E para encerrar, quer dizer, não totalmente encerrado, mas para a gente ouvir mais uma vez a música da criação com o pastor Tarcísio. Vamos ouvir? Uau, que dia lindo, mas que silêncio também lá de cima
ao sol. Brilha tão bonito, uau, que noite cálida, de estrelas pontilhadas, e que charme essa luz da lua, brilhante prateada. Uau, que chão macio, de musgo esverdeado, cachoeira cai como um véu, formando um lago calmo e azul, da cor do céu. Que cena linda que eu posso contemplar. Os únicos sons que ouço é do vento tocando nas folhas e das ondas do mar. Vem cá, que eu quero te mostrar o gingado do flamingo e ornitorrinco cantando com o sabiá. Você tem que degustar uva, maçã, kiwi, mexerica e joá. Tigum, vamos mergulhar no lago azul com o peixe dourado, até chegar do outro lado. Vamos seguir aquela borboleta multicor, porque ela sabe onde encontrar um jardim em flor. Cai a noitinha, vagalumes a brilhar, lobos uivando à luz do luar. Depois de um dia cheio no chão de musgo, Adão e Eva vão descansar. Ai, acabou a terceira série da criação, mas não precisa acabar os estudos e nem de você continuar ouvindo essa música. Quando você quiser, é só acessar um dos nossos canais, tá certo? E na semana que vem nós voltaremos, mas antes vamos encerrar com a música dos momentos com Deus. Momentos com Deus, momentos com Deus, são momentos preciosos, são momentos maravilhosos, onde Deus fala ao coração de todo aquele que o ouvir. La 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 la. Momentos com Deus, la la la.